Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo, Clube Atlético Mineiro, as notícias do dia. Vamos falar um pouquinho do torcedor cruzeirense que vai ter que pagar dinheiro pro Atlético. Vamos falar de Guilherme Arana, está de volta ou não aos treinamentos. Também vamos falar do João Marcelo, que recebeu uma proposta da Arábia, e também de um moleque da base, que o Atlético está monitorando a seleção guaianense. É isso mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, mas antes se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, temos algumas notícias importantes. É o seguinte, primeiro, o torcedor do Cruzeiro terá que pagar indenização ao Galo por danos causados na Arena MRV. Serão R$5 mil que ele vai ter que pagar, e nos próximos 3 meses ele vai ter que ir à primeira vara criminal, como é que é o nome? Ao Juizado Especial Criminal, JEC, durante os próximos 3 meses em qualquer partida do Atlético ou do Cruzeiro na cidade. Porque ele vandalizou, né, o estádio, ele quebrou algumas coisas no estádio, causou danos à arena durante a partida entre Galo e também Internacional. Ele estava na torcida do Internacional e causou danos. A galera tem que catar mais o que fazer, né? Pelo amor de Deus, ir no estádio do rival para quebrar, para causar danos, para quebrar as coisas, é inacreditável isso em 2025. Mas as câmeras da Arena identificou e o torcedor vai pagar por isso, tá? Então, assim, que tome consciência, porque vai ter que ir todos os 3 meses, todo jogo do Atlético no Cruzeiro, e do Cruzeiro vai ter que estar nesse juizado aí no JEC. Então, é uma boa punição para ele, além de R$5 mil. O Atlético monitora o jogador da seleção de guaianense, do Sub-20, né? Ele tem sido, uma seleção, o Kivspol, 19 anos, está sendo observado pelo Atlético. Ele é jogador da Guiana Francesa, galera. E já jogou pela seleção principal do país. Caso aprovado, terá a oportunidade de integrar a categoria de base e o processo de formação atleticano. O Atlético chegou nas últimas semanas, ele chegou no Galo para fazer uns testes no time Sub-20, ele tem 19 anos. O clube informa que não tem tempo de duração dessa análise. Ele jogou por um time chamado Waterhouse, da Jamaica, e ele já foi convocado para a seleção em 2 jogos das eliminatórias da CONCACAF. Entrou em campo na partida contra o Montserrat no dia 10 de junho. O Atlético tem intensificado a busca de reforços na base. Recentemente trouxe Mamadi Cissé, um africano de 18 anos. Foi contratado pelo Mineiro, vem atuando no Sub-20. Ele tem uma intérprete à disposição dele. Então o Atlético está investindo nesses jogadores, investindo na formação de alguns jogadores. Esses jogadores, parece que tive esse Kevspol, ele teve times do Reino Unido também de olho nele. Uma aposta, vamos ver como é que vai ser essa análise. O Atlético cada vez mais apostando em jogadores da base. E antes da gente entrar no assunto principal, que é Guilherme Arana, vamos falar um pouquinho que o Atlético recusou uma proposta do time árabe, do Al Ahly, né, o Shabab Al Ahly dos Emirados Árabes, por $2 milhões aproximadamente, ou quase R$11 milhões, do Al Shabab aí por 50% dos direitos econômicos do atleta João Marcelo. O Atlético ainda ficaria com 20% do jogador. Para quem não sabe, o João Marcelo tem 20 anos de idade, ele veio do Guarani, chegou esta temporada, o Atlético comprou 90% dos direitos do jogador por R$2,7 milhões, já poderia lucrar em 6 meses do João Marcelo. O Atlético já poderia lucrar mais que o dobro, né? 300%. Vai quase a 11, quase 300%. Né? Comprou por 2,7 e ia vender por R$10,9 milhões, isso 50%, né? Fora que ainda manter porcentagem. Mas o Galo recusou essa proposta. Há uma relação de confiança entre o jogador, clube e staff para que o João Marcelo ganhe mais oportunidades e possa render no futuro valores melhores ao Galo. O salário oferecido ao jogador no clube também era maior que o que ganha atualmente, senão não faz nem sentido ele sair, né? Ele tem 8 jogos pelo Galo e não tem participação de gol. Gosto muito do jogador, acho que o jogador poderia ter mais oportunidade, creio que ele tem pouca, poderia ter mais, mas por enquanto é isso. E Guilherme Arana? Em meio à recuperação, essas informações todas do GE, tá, galera? Em meio à recuperação no Atlético, a Arana faz atividade com bola pela primeira vez. Lateral esteve em campo para uma atividade com bola junto à preparação física. O treino do Galo na manhã dessa quinta-feira na cidade do Galo teve o lateral Guilherme Arana fazendo atividades com bola, separado do grupo, mas pela primeira vez.
O jogador trabalhou com a preparação física, e para quem não se lembra, ele está se recuperando de uma lesão na coxa direita, tá? A última partida dele foi no Clássico contra o Cruzeiro, que ele atuou 18 minutos e pediu para sair. E a partida de antes foi contra o Vitória em abril apenas. O atacante Coelho também se recupera de uma lesão na coxa, realizou uma atividade interna na academia e na fisioterapia. O treino do elenco no campo foi marcado por muita entrega e movimentação. O Galo treina na sexta-feira, porque no sábado faz um jogo treino contra o Betim, também no CT, em Vespasiano. Lembrando que o Atlético volta a jogar somente no dia 12, sem ser essa semana. Na próxima semana o Galo volta a jogar. E o que a gente tem a dizer sobre isso, gente? A volta do Arana é fundamental para o Galo. Ele voltar a treinar com bola, mesmo que não seja com o grupo, ainda assim é de uma enorme alegria. O lado esquerdo atleticano necessita da volta do Guilherme Arana, que é um jogador diferente, é um líder do grupo, tem o quesito mental que ele é muito forte e é um cara fora da curva. Ele precisa voltar, entrar em ação, jogar bem para sim estar disponível para a seleção brasileira. É um jogador que tem potencial de seleção brasileira, tem qualidade para estar na seleção brasileira e precisa voltar a jogar. Mas além disso, o Galo precisa do jogador para os confrontos contra o Flamengo, para confrontos contra o Bucaramanga. É um cara essencial para esse mês que está cheio de desafios, cheio de jogos difíceis. E o Arana, ele é um cara que ele conhece o Galo, né? Ele tem o sentimento do torcedor atleticano. Ele tem a vivência do torcedor atleticano. É quase um torcedor em campo de tanto tempo que ele já tem de Galo. A torcida é identificada com ele. Os jogadores do elenco são identificados com ele. O Hulk, ele tem amizade, o Cuca, enfim. É um cara fundamental que ajuda demais a crescer de produção esse lado esquerdo. O Atlético tá sem 2 jogadores do lado esquerdo, que é o Arana e o Coelho. E o Coelho também já voltando a fazer alguns exercícios na academia, na fisioterapia. Mostra sinais de recuperação, mostra uma boa notícia para o Galo, que vai ter muitos desafios nesse mês. Então a volta dos dois aos treinamentos, aos poucos, já trabalhando mais com bola e com grupo, é fundamental para esse próximo semestre do Galo, em 2025. É fundamental para onde o Atlético quer chegar nesse ano, tá? Então é muito importante, é uma ótima notícia e o atleticano tem sim que ficar muito feliz. Tá bom, gente? Eu também não venderia, sobre o João Marcelo, eu também não venderia o João Marcelo. Acho que o Marcelo tem potencial, acho que ele pode ser mais trabalhado, pode ter mais oportunidade, pode jogar mais. É um moleque que mostrou ser muito inteligente, tem faro de gol, já fez uns 2, 3 gols anulados, mas ainda assim jogou pouco, né? Precisa ter mais rodagem, mais minutos com o time titular, mais minutos com o Hulk em campo, joga muito ele ou o Hulk, ou ele entra muito nos finais dos jogos. Ele não tem tanta minutagem e isso é fundamental para o jogador desenvolver futebol, desenvolver o seu amadurecimento como profissional. Afinal, ele tem só 20 anos, 20 aninhos. Então eu acho que o Atlético tem que tratar com cuidado, porque não sei se é uma joia, mas eu acho que ele tem um potencial legal a se chegar. E lembrando que ele já ia sair do Atlético agora com uma porcentagem de lucro, né? O Galo já ia ganhar muito dinheiro em cima dele comparado ao que pagou para trazer. Não é isso? Eu já falei isso da base também e sobre o torcedor, um absurdo. Deixa aqui nos comentários sobre a volta do Arana e também se você venderia ou não o João Marcelo. Gente, tamo junto. Se inscreve no canal, hype esse vídeo. É nóis. Valeu!